Bom, o quarto reumatismo mais comum é síndrome do túnel do carpo. Posso ajudar a explicar. Carpo é essa região do punho. Tipicamente, pessoal, nós chamamos punho, não pulso. Hoje em dia, no português, é quase a mesma coisa, mas a origem é diferente. O pulso é aquilo que bate aqui na artéria radial e as pessoas dizem, isso aqui é o pulso. E o punho é essa região. Em inglês, é wrist, é bem diferente de pulso, né? Lá é diferente. Para nós, é quase a mesma coisa. Eu ainda chamo de punho, tecnicamente. Então, essa parte do punho tem 8 ossinhos juntos, tá? Tem 2 fileiras de 2 que formam como se fosse um arco romano rígido, que é o carpo. Ali passam vários tendões e passa um nervo central e tem uma fita aqui rígida, fibrosa, o ligamento transverso que vai, sei lá, fechar esse túnel por onde passa o nervo mediano. O nervo mediano vai dar, pessoal, aqui, ó, esses 3 dedos e meio, né? Vai dar sensação nessa parte aqui, na palma, não no dorso, e nem no quarto, e nem neste aqui. Então, quando comprimido, né, aqui para o pessoal do YouTube, você pode ter essa sensação de enformigamento, às vezes até mais, chegando à dor, sensações dolorosas, queimação, mais à noite. E tem algumas situações especiais que só acontecem com certa frequência, gestantes, pessoas que têm hipotireoidismo, ou que têm muito inchaço ou edema, né? Pode acontecer isso. Então, o tratamento a gente sempre tenta tratar de modo conservador, ou seja, sem cirurgia. E como é que faz isso? Botar uma tala de noite. Você põe a tala de noite, alinha o punho e você permite com que o túnel tenha menos pressão na compressão do nervo mediano. Isso é uma grande estratégia. Fisioterapia também ajuda, esperar também ajuda. Mas você tem que ter atenção a alguma coisa, que é esse gordinho da mão, que a gente chama de eminência tenar. Se ela começa a ficar, entre aspas, seca, atrofiada, significa sinais de cronicidade, talvez já esteja ficando tarde demais, você já deveria ter consultado um reumatologista, ou um ortopedista, ou um clínico, ou um médico da sua confiança, que se sinta à vontade a tratar essa condição, e aí para dizer se tem que operar ou não. Lembrando que cirurgia, ainda que ajude, não é o primeiro tratamento. É sempre o tratamento para aqueles casos que não melhoraram ou que foram submetidos ao tratamento correto ou em que se esperou, no caso da gestação. E aí você nunca operar na gestação, né? Ficou bem claro isso, né? E essas outras condições também têm que ser tratadas antes de pensar em uma cirurgia. É importante o pessoal se dar conta que quando existe já fraqueza, com atrofia da musculatura, esses músculos aqui começam a atrofiar e a pessoa começa a não ter força de preensão, não consegue segurar um jarro, algo assim, e já está, em geral, há semanas ou meses com essa compressão, é sinal de que já afetou a parte motora do nervo. E quando afeta a parte motora do nervo, via de regra, não adianta mais o tratamento clínico, só com a tala, ou até com infiltrações locais, etc. Em geral, tem que liberar esse túnel. Então, isso pode ser feito, então, pelo procedimento cirúrgico que o doutor André se referiu. Uma coisa importante que eu gostaria de chamar a atenção é que não adianta querer tratar o túnel do carpo com anti-inflamatório comum, ou só com analgésico, ou com glucosamina e condroitina e outros afins. Teria que se usar, na verdade, uma dose enorme de corticoide, que eu não uso nessas circunstâncias, que, em geral, são situações benignas que a gente pode tratar de forma conservadora, como o doutor André muito bem colocou. Então, se cuide para não intoxicar de anti-inflamatório desses comuns aí, tipo Indocid, Voltaren, Naproxen, etc., que não vai resolver o túnel do carpo. Tem que ser feito uma tala de contenção, uso principalmente à noite, por muito tempo, até acostumar, inclusive, no sono, a dormir de forma anatômica, né, doutor André?
E aí, eventualmente, largar aos poucos essa tala, melhorar, falar com o médico, ver qual é o melhor momento. Fisioterapia pode ajudar em algumas circunstâncias, embora a minha experiência não seja muito boa em resolver só com físio e tala. Muitas vezes não há necessidade de fato, usar alguma medicação local, tipo infiltração, que a gente procura evitar, é claro, mas os pacientes, na sua grande maioria, melhoram quando existe uma causa que a gente possa determinar. Quando é por artrite reumatoide, por exemplo, tem que tratar a artrite reumatoide. Quando é por gravidez, não vai tratar a gravidez, vai esperar o parto a termo. Quando existe obesidade, temos que atacar a obesidade e assim por diante. Então, há muitas causas, doenças mais raras, como a amiloidose e outras doenças sistêmicas inflamatórias, que podem gerar inflamação ali naquelas articulações. É uma artrite, e como a artrite gerando inflamação e enxume na área, pode o enxume apertar o nervo. Então, síndrome do túnel do carpo pode ser uma doença que acontece por si só, pode ser uma doença associada a várias outras. Bacana. Dizendo que acomete 2,3% da população, por média. Do ponto de vista cirúrgico, eu quero lembrar que a técnica consagrada é você fazer um corte amplo aqui, em que o cirurgião consegue ver este ligamento e cortá-lo. O ligamento não costuma se refazer, mas no começo a pessoa pode ter dor para apoiar a mão, por exemplo, na mesa. Isso é típico desse tipo de problema no pós-operatório. O que pode haver de novidade, as pessoas não querem saber das novidades, é que pode-se auxiliar com um endoscópio, um artroscópio para ajudar na dissecção, fazer cortes menores. É uma possibilidade, cirurgiões de mão gostam dos cortes pequenos, os cortes grandes não estão errados, só que alguns preferem cortes menores. E o que eu acho interessante e promissor é que algumas cirurgias vão ser guiadas por ecografia. Na verdade, a ecografia identifica muito bem o nervo mediano, os tendões, o ligamento transverso aqui no carpo, e você vai conseguir, através de instrumentos específicos, fazer por cortes de modo percutâneo a liberação do túnel do carpo. Sempre procure o seu bom ortopedista para fazer isso. Isso aí não é uma coisa, não é brincadeira, gente. Uma lesão nervosa permanente. Então procure alguém capacitado e que, claro, você confie, né?